Nós vamos iniciar então o nosso culto, meus irmãos. Neste momento, nós vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor nesta hora. Oremos. Deus bendito, Pai amado, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, reconhecendo, ó Pai, a Tua soberania. O Senhor é o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que nos criou e também o Deus que nos redimiu com a Tua salvação através do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai bendito, louvado seja o nome do Senhor. Peço a Tua bênção, peço que o Senhor continue conduzindo a Tua igreja, fortalecendo na fé, aumentando a fé de cada um, ó Pai, e que neste momento aqui também o Senhor receba este culto, ó Pai, como aroma suave, ó Deus, que o Senhor também nos conduza, ó Pai, neste culto ao Senhor, receba as nossas orações, os pedidos, ó Pai, e também que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra nesta noite. Abençoe a nós que aqui estamos, que o Senhor nos guarde e nos dê um tempo de edificação espiritual, de alegria e comunhão na Tua presença, e abençoe também os irmãos que não puderam vir, ó Pai. O Senhor conhece a realidade de cada um, que o Senhor esteja conduzindo e amparando-os, ó Deus, com o Teu Espírito Santo nesta hora também. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que eu te peço e agradeço. Amém. Meus irmãos, eu peço para vocês abrirem as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, vou fazer a leitura do versículo 1 ao 5. Provérbios 16, do 1 ao 5, que diz assim a palavra de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nesta hora. Amém. Nós vamos cantar o hino 62, hino de gratidão, neste momento. Hino de número 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças
Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos ainda fazer mais uma oração nesse instante, uma oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. E eu quero convidar a Aline, você pode fazer essa oração? Uma oração de gratidão e louvor? Então a nossa irmã Aline vai fazer esta oração. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado a Deus pelo dia, obrigada por estarmos aqui na tua casa para aprender um pouco mais de ti, Pai. Te agradeço por tudo, Senhor Deus. Eu oro, o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe o que está no nosso coração. Amém. Obrigada por tudo e sou grato por tudo. Amém. Amém. Obrigado. Eu vou pedir para vocês abrirem novamente a palavra de Deus em Provérbios, mas agora no capítulo 19. Provérbios, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Provérbios 19, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o Senhor, o seu próprio amigo, o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Que Deus nos abençoe mais uma vez na leitura da sua palavra também. Nós vamos passar neste momento para um período de orações, onde nós podemos colocar os nossos pedidos e agradecimentos. E a você que nos acompanha na sua casa, você pode pausar este vídeo neste momento e também fazer o seu período de oração com os pedidos e agradecimentos com a sua família nesse instante. Nós vamos orar e logo após nós retomamos para o nosso estudo bíblico nesta noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui na carta de Tiago. Você que nos acompanha na sua casa pode também abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Esse texto de Tiago ele é importante para nós porque ele trata de um pecado, uma tentação que todos nós estamos sujeitos, que é o pecado da arrogância, o nosso orgulho, a soberba. Todos nós somos tentados a esse pecado. Então nós vamos ver e aprender com o servo de Deus, Tiago, neste capítulo 4, versículos 13 a 17. Eu quero ler para os irmãos, introduzindo,
esse estudo bíblico e você pode acompanhar também na sua Bíblia aí. Nos diz assim a palavra de Deus: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactanciais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, todo orgulho, semelhante a essa, diz Tiago, é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, nos diz a palavra do Senhor. Nossas arrogantes pretensões é o tema do nosso estudo aqui. Isso significa, com o que o texto está nos ensinando aqui, não é? Naquilo que diz respeito aos nossos planos, aos nossos projetos. E quando nós fazemos isso com arrogância, né? Como entender essa questão? Olha só, fazer planos ou desejar realizar sonhos sem buscar a aprovação de Deus é agir com arrogância, isto é, com orgulho. A questão toda aqui, nesse ponto inicial, meus irmãos e irmãs, não é que seja errado, seja pecado fazer planos. Na verdade, precisamos planejar, precisamos fazer projetos. Esta vida aqui nos exige isso. A questão é você fazer os seus planos, os seus projetos, excluindo Deus, confiando na sua, tão somente na sua capacidade, sem submetê-los à aprovação e nem à direção de Deus. Principalmente nós, que conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, não podemos cair nesse tipo de pecado. Como povo de Deus, nós precisamos colocar diante do Senhor os nossos planos e buscar a aprovação dele. É o que nós temos que fazer todos os dias. Planejar um futuro confiados na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa esperteza, nos enganamos a nós mesmos. Porque a vida é cheia de incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nesta vida aqui, só existe segurança em Deus. Se você pretende comprar um bem, comprar um imóvel, comprar um veículo, seja o que for, você precisa buscar a direção, a aprovação do Senhor, colocar nas mãos de Deus e pedir que Ele lhe ilumine, lhe dê sabedoria para que você possa alcançar esse objetivo com toda a humildade. Tiago se dirige aqui nesse texto, meus irmãos, novamente aos ricos. O versículo 13 nos mostra isso, quando ele diz, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e negociaremos, e teremos lucros. Então são comerciantes, empresários, pessoas que têm um potencial financeiro, e que não buscam a aprovação nem a direção de Deus. Eles confiam na sua própria inteligência. São judeus, negociantes e empresários. E Tiago, então, está se dirigindo para esse grupo de pessoas. Mas também esse ensinamento de Tiago deve se aplicar a nós também. Embora não sejamos ricos, mas nós vivemos fazendo os nossos planos no nosso dia a dia, com o pouco dinheiro, os poucos recursos, precisamos fazer planos e projetos e, portanto, precisamos também da direção do Senhor, não é? Não podemos excluir Deus. E Tiago, então, censura
esse modo de planejar as coisas, né? De expandir os negócios, ou até mesmo de sobreviver neste mundo aqui, né? Como se preparam para o seu autossustento. Tiago está exortando esses judeus a maneira como eles preparam e projetam seus negócios. São pessoas que estão cheias de autoconfiança no sucesso. No sucesso dos seus planos, do seu projeto, como se eles tivessem o controle de tudo, do mundo, da vida em suas mãos. Por isso, Tiago diz lá, vós não sabeis o que vai acontecer amanhã. Vocês não sabem o que é a vida de vocês, diz Tiago, questiona Tiago, né? Para mostrar que eles não têm o controle de nada. E ao fazerem isso, ao agirem dessa forma, com essa autoconfiança, eles estão excluindo Deus dos seus planos e automaticamente também das suas vidas. Meus irmãos, nós não podemos cair nesse erro. Nós precisamos aprender a clamar por Deus, a buscar a sabedoria, a direção, a aprovação de Deus. Nós precisamos vigiar o nosso coração, a nossa mente, para saber se nos nossos planejamentos nós não estamos pecando contra Deus. Muitas vezes até idolatrando, fazendo dos nossos projetos e daquilo que nós conquistamos ídolos em nosso coração. Precisamos tomar muito cuidado, esse texto é muito interessante e ele nos ajuda bastante. Nós precisamos refletir sobre isso para não entristecermos o Espírito de Deus. Então, no versículo 15, Tiago ainda diz, em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Veja, aqui é a postura de alguém que reconhece não só a existência de Deus, mas também reconhece a direção, o senhorio de Deus sobre a sua própria vida, sobre os seus negócios. Então nós como cristãos não podemos agir diferente, porque agindo assim, está agindo com base no seu orgulho. Outro pecado que consistia também no fato de se gabarem e de se gloriarem desses planos. É claro, a pessoa que é orgulhosa, ela não tem humildade para reconhecer a glória do outro, mas ele se apega a si mesmo e se gloria a si mesmo, não a Deus, não ao outro. Por isso Tiago diz aí, como eu já li para vocês, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos o ano, negociaremos, teremos lucros. Em nenhum momento aqui, veja, eles demonstram reconhecer a direção de Deus, buscar humildemente a direção de Deus. Eles agem como se fossem Deus na terra, Deus no mundo. De novo, não é errado planejar o futuro. Eu já disse isso. Planejar os negócios, ou sair de um emprego para ir para um outro emprego que é melhor, que você julga melhor. O que é errado? Errado é fazer essas coisas excluindo a direção de Deus e se colocando no lugar dele como se tudo estivesse sob o seu controle. Não podemos fazer assim, agir assim. Errado também é contar antecipadamente com o sucesso. Veja que eles disseram, lá negociaremos, teremos lucros, né? Eles estão contando com o ganho antecipadamente, como se tivessem poder para enxergar o futuro, sobre as circunstâncias da vida, sobre as circunstâncias deste mundo. É errado nos gabarmos e nos gloriarmos dos nossos planos, declarando-os certos diante dos outros, ou seja, contando com a vitória. Quem age assim pode ser surpreendido. Olha só que interessante, é importante nós pararmos para refletir na fragilidade da nossa vida. O que nós somos? Veja, eu coloquei algumas imagens aqui. Aqueles comerciantes
judeus, ou esses comerciantes judeus, a quem Tiago escreve, eles estavam se vangloriando dos seus planos, eles faziam projetos sem levar em conta a fragilidade da vida e a total dependência de Deus. Vocês estão reconhecendo essa imagem aí desse rapaz, não é? Que trabalhava num programa de TV e foi surpreendido pela morte. Ou melhor, todos os que o conheciam ficaram surpresos, impactados, chocados com a morte desse rapaz. Um rapaz de 37 anos, saudável até onde tudo indica, e de repente ele não apareceu para trabalhar e foram investigar e descobriu que ele estava morto. Por isso a pergunta de Tiago é importante. Que é a vossa vida? Nós não podemos confiar, irmãos, na nossa própria capacidade, na nossa autoexistência. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência, a nossa total dependência de Deus. Por isso Tiago exorta a nós, exorta a igreja hoje. Ele diz assim: em vez disso devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. É importante nós termos esse entendimento e termos isso de maneira prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Quem sabe você que é jovem, está pretendendo fazer um outro curso universitário, coloque diante de Deus. Quem sabe você está querendo mudar de emprego, coloque sob a direção e a aprovação de Deus, ore incansavelmente e se coloque totalmente na dependência do Senhor, de Deus. Coloque não só os seus negócios, os seus planos, mas a sua vida nas mãos e sob a direção do Senhor. Meus irmãos, a vida nossa aqui é muito frágil. Olha o que diz Provérbios 27, versículo 1. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, a 1 minuto. Essas coisas, o futuro pertence a Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 20, conta a história de alguém que agia assim como esses judeus a quem Tiago escreve. Alguém que enriqueceu-se muito e que colocou o seu coração nos seus bens, no seu patrimônio. Mas olha o que Jesus diz para ele, ou disse para ele nessa parábola. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Você vai morrer e vai ficar tudo aí. Não considerou a fragilidade da vida. Deus é Senhor até dos nossos negócios, e especialmente para você que é cristão, para você que é um convertido. Nosso relacionamento com Ele não é futurista, não é para o amanhã. Nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus é vivida aqui e agora, é no dia a dia. E nós precisamos sempre colocar sob a sua direção os nossos negócios, o nosso viver. Esse outro rapaz, apresentador de programa de TV, também, vocês o conhecem, teve uma morte súbita, surpreendendo a todos os familiares, amigos, mostrando a fragilidade da nossa vida. Quando as pessoas agem com orgulho e arrogância, planejando o seu futuro sem levar Deus em conta, sem buscar a sua direção, quando confiam apenas no vigor da sua vida, podem ser surpreendidas pela fragilidade da sua vida. Nós que conhecemos a palavra de Deus, meus irmãos, não podemos agir desta maneira. Nós que conhecemos este Deus soberano, Criador e Redentor, nós não podemos viver a nossa vida, o nosso emprego, os nossos negócios,
como se Deus não existisse. A arrogante confiança do ser humano é destruída. Olha só, primeiro, é destruída pela impossibilidade de saber do amanhã. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Se mostra arrogante, se mostra orgulhoso, se mostra como Deus no mundo, mas ele não enxerga o amanhã. O amanhã para ele é desconhecido. Deus não lhe revelou, Deus não lhe deu essa capacidade, esse conhecimento. A arrogância, ela é destruída pela fragilidade. Por isso Tiago diz, a fragilidade da vida humana, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É assim a nossa vida, meus irmãos. Nós podemos e devemos fazer nossos planos, mas não confiando na nossa inteligência, na nossa vida, na nossa saúde. Nós devemos confiar na direção de Deus, colocando sob a sua aprovação. Mas muitas pessoas vivem neste mundo ocupadas demais nos seus negócios, no seu trabalho, e elas não têm tempo. Elas estão planejando o futuro delas. Elas não param, não conseguem parar para refletir nas questões básicas da vida humana. A vida é como neblina. Ela se forma nas primeiras horas da manhã e logo que o sol aparece, ela se dissipa. O Salmo 39, versículo 6 diz: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Não é exatamente assim a nossa vida aqui neste mundo, meu irmão, minha irmã? Isso mostra, a palavra de Deus revela para nós o quanto nós somos frágeis. A ignorância quanto ao futuro e a brevidade da vida, essas duas coisas, trazem para nós cristãos sobriedade, devem trazer sobriedade a nós que conhecemos a palavra de Deus. Deve trazer maturidade, equilíbrio em nossos planos quando os fazemos, e faz com que você, cada um de nós, dependamos absolutamente da vontade e da direção de Deus na nossa vida. Esse deve ser o resultado, a nossa resposta diante desse ensinamento que a palavra de Deus traz para nós. Ao olharmos para a nossa própria vida, ao olharmos a realidade à nossa volta, as pessoas morrem todos os dias. Dezenas, centenas de pessoas estão morrendo todos os dias. Isso deve fazer-nos lembrar da fragilidade da vida, da nossa limitação quanto ao futuro, e que tudo isso deve nos levar a dependermos completamente do Senhor. Pois somente Deus tem tanto a vida humana quanto o futuro em suas mãos. E você sabe disso. Esta é a grande verdade da palavra de Deus. Se você então quer viver para a glória de Deus, e mais, sendo uma pessoa feliz, uma pessoa equilibrada, uma pessoa estável, uma pessoa satisfeita, confie o seu futuro, confie os seus negócios, confie o seu plano a Deus. E sejamos todos nós dependentes dele nesta vida, enquanto aqui vivemos, meus irmãos. Na verdade, queridos, nós devemos considerar o seguinte: a nossa vida com Deus não é apenas neste mundo aqui. Nós devemos viver colocando a nossa vida e os nossos planos sob a direção de Deus,
porque sabemos que nós vivemos com Ele neste mundo, nesta vida que é temporal, que tem um tempo determinado, mas também viveremos com Ele na eternidade. A sua vida já pertence a Deus. A sua vida é do Senhor. Ele cuida de você, Ele guia você. E o mais sábio que nós podemos fazer e prudente é vivermos aqui neste mundo, cada momento, fazendo os nossos planos, mas buscando sempre a direção do Senhor, a sua aprovação e fazendo tudo isso para a glória e a honra do nome do nosso Deus. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que você se esforce, se empenhe para viver esses ensinamentos, esta verdade, de maneira prática no seu dia a dia, a cada instante. Vamos orar, ainda encerrando o nosso culto nesta noite. Oremos. Santíssimo Deus, nós aprendemos na Tua palavra que o Senhor é o Deus único, o Deus Criador e o Deus Redentor. A nossa vida, Pai, pertence a Ti, não apenas porque o Senhor nos criou, mas também porque o Senhor nos redimiu. Em Cristo Jesus, o Senhor nos comprou, pagou um alto preço, e a nossa vida está em Tuas mãos. Ajuda, Pai, o Teu povo, Senhor, a viver desta maneira, a fazer os seus planos, seus projetos, buscando a Tua direção, buscando a Tua aprovação, ó Pai, e buscando, Senhor, que através dos seus planos e projetos possamos todos nós glorificar e honrar o nome do Senhor. Ó Deus querido, dá-nos a Tua sabedoria cada dia mais, para vivermos neste mundo, Senhor, onde encontramos muitas dificuldades, mas contamos com a Tua ajuda, com a Tua iluminação, com o Teu Espírito, e clamamos ao Senhor, que assim conduza o Teu povo em todo o tempo, em todo o momento, para que o nosso viver, ó Pai, os nossos planos, os nossos projetos, sejam aprovados pelo Senhor e redundem em glória e honra ao nome do Senhor. Abençoe assim a todos nós, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus continue abençoando sua vida, sustentando você e abençoando os seus planos neste mundo também, para a glória dele. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo